Era do Áudio. Eu sinto que o caminho é começarmos a falar em cada vez mais as novas expressões do áudio, ou seja, não falarmos só na rádio. Depois também há uma falsa noção de que é muito fácil fazer um podcast. Se formos olhar aqui para a realidade da Península Ibérica, o que se passa é que a Espanha acordou relativamente tarde para o podcast, acordou um pouco mais tarde do que nós, mas acordou com muita força. Mais A Era do Áudio, nós chegamos ao 30º episódio de entrevistas do podcast e hoje é um episódio especial, porque é a nossa primeira gravação presencial a convite do nosso convidado. Eu estou aqui na sede do Público, um dos principais veículos de comunicação aqui de Portugal, para conversar com o jornalista e investigador ou pesquisador Rubem Martins. O Rubem está no Público desde o início de 2017, onde, entre outras coisas, produz e apresenta o P24, o podcast diário do Público. Ele também é doutorado em Ciências da Comunicação, com o tema Novas Expressões do Áudio, o podcast no ecossistema mediático português. Rubem, muito bem-vindo. Muito obrigado. E eu tô bem-vinda aqui no Público, né? Porque hoje eu que tô aqui. És quase uma convidada, entrevistadora convidada. Mas bem-vinda ao Público e obrigado antes de mais também pelo convite. Fico muito contente de poder ter essa conversa contigo presencialmente, conhecer o teu trabalho e também conhecer mais da cena de podcasts aqui em Portugal. E bom, o teu trabalho de doutoramento sobre podcasts no ecossistema midiático português com certeza revelou, né, muitas informações sobre o perfil dos criadores, sobre os formatos de shows, e eu quero muito saber mais sobre isso. Mas antes da gente chegar nas descobertas do teu trabalho, me conta como foi fazer essa pesquisa, porque o podcast, eu imagino que ele não seja um tema tão comum de ser estudado no meio acadêmico, né? Sim, se pensarmos, o podcast é uma realidade relativamente recente. Sim. O podcast surge como termo em 2004, portanto não tem ainda 20 anos de existência, e o que leva a que a investigação sobre esta área seja muito reduzida e muita dela seja com uma forte inspiração da própria rádio, ou seja, artigos que são feitos sobre a rádio, que depois dão uma pescadela de olho sobre podcasts, e só nos últimos 5, 6, 7 anos é que começa a haver uma maior definição daquilo que nós chamamos de podcast studies, em que há efetivamente uma investigação, uma linha de investigação separada daquela que é a rádio convencional. Um bocadinho também como está a acontecer com o podcast, não é? Que cada vez é mais um meio diferenciado da rádio tradicional que todos nós conhecemos. Portanto, eu acho que a principal dificuldade de estudar este meio, para além de ser um meio muito novo, é um meio que está numa fase tão em mutação que às vezes é difícil acompanhar tudo, não é? Porque as coisas estão a mudar muito rapidamente, as plataformas estão a crescer, há cada vez mais conteúdos, há cada vez mais ouvintes e as coisas não estão estabilizadas, não é? Enquanto quem estuda televisão ou quem estuda rádio está a falar mais ou menos de um meio estabilizado, com os players de mercado estabilizados, com a tecnologia estabilizada, no podcast nós temos uma alteração de cenário muito grande, e se eu olhar para os 5 anos em que fiz investigação, o cenário é completamente diferente. Sim, é o tipo de conteúdo que eu até fico imaginando que uma pessoa que vai aprender sobre podcasts na faculdade, é preciso que os professores estejam atuando no mercado ou em constante atualização, porque de fato é muito rápido. E uma curiosidade que eu tenho, Rubem, como que foi para os teus orientadores, para o teu orientador do teu doutoramento na época dos teus estudos? A universidade ou os professores estavam preparados para acompanhar esse tipo de pesquisa? É muito interessante perceber que efetivamente já há um esforço das universidades em tentarem estar o mais atualizado possível no que toca às novas tendências do mercado, e quando olhamos, por exemplo, na cadeiras dos vários cursos na área das ciências da comunicação, do jornalismo, já vemos que os professores na área da rádio já não descuram a existência do podcast. E agora eu sinto que o caminho é começarmos a falar em cada vez mais as novas expressões do áudio, ou seja, não falarmos só na rádio, porque a rádio sempre foi uma cadeira, uma matéria que já existia nos cursos, e agora começarmos a olhar também para os outros modelos que têm linguagens diferenciadas, e um deles é o podcast. E eu sinto que cheguei também numa altura relativamente certa, porque o professor já sabia o que era o fenómeno do podcast, já havia essa noção do que é que estava a acontecer, não era uma coisa que tinha
tinha 2 ou 3 anos, já tinha uma relativa implementação. Em Portugal estava numa fase muito boa de crescimento, em que já eram poucos os que não sabiam o que era um podcast ou como ouvi-lo, e portanto acho que a tese veio no momento certo, numa fase em que o podcast ainda não é assim um adulto, entre aspas, mas ao mesmo tempo ainda não é um bebê, portanto está ali naquela fase em que já tem alguma maturidade, ainda não está totalmente desenvolvido, mas já há alguma produção científica sobre o assunto, os professores já sabem o que é que estamos a falar quando estamos a falar sobre isto, já existe investigação na área, já existe podcast studies e portanto foi o momento certo, sem dúvida. Que bom. Tanto foi o momento certo, né, que também a tua entrada no público, cerca de 7 anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos foi para trabalhar com podcast, né? Então, me conta como foi para os jornalistas e também para a empresa público, né? Entrar neste meio que a gente sabe que não é novo, mas é novo na cena mainstream, né? Então, acaba sendo novo para as grandes empresas de mídia. Como foi essa entrada? Basta pensar, se calhar na altura não era evidente, mas hoje é evidente, não é? Um jornal tem de ter presença também em áudio. Um jornal já não é só papel, já não é só um site com notícias e fotografias, já é muito mais do que isso, já tem de ter multimédia, já tem de estar a pensar muito mais multiplataforma. E o áudio é um passo natural para qualquer jornal. Em primeiro lugar, porque eu sinto que o áudio dá uma nova vida às notícias que os jornalistas produzem. O áudio é uma forma muito boa de poder contar uma história. Imagina, nós podemos explicar a guerra da Ucrânia num artigo muito extenso de 3 ou 4 páginas, ou então podemos ter uma pessoa a contar-nos ao ouvido o que é que se está a passar na Ucrânia e de onde é que viemos e para onde é que estamos a ir, e se calhar aprendemos muito mais com aquela pessoa que nos está a contar a história ao ouvido. Isso também parte um pouco da própria essência do ser humano, em que nós temos muito mais facilidade de decorar as coisas quando alguém nos fala ao ouvido. Basta pensarmos que, por exemplo, na faculdade eu tinha colegas que gravavam os apontamentos em áudio e depois metiam-se a ouvir os apontamentos, porque isso ajudava-os a decorar as matérias. E como os ajudava a decorar, essa é a prova como o áudio tem esse poder. Num jornal é muito interessante pensarmos que em 2017 não era uma coisa assim tão evidente e hoje é uma coisa totalmente evidente e integrada e que faz todo o sentido, e não vejo o jornal público, como não vejo um jornal já com o áudio consolidado, a querer abandonar esta área. Em primeiro lugar, porque é uma área que já se provou tem consumo, ou seja, os nossos leitores gostam de nos ouvir também, não gostam só de nos ler, gostam de nos ouvir. Depois, porque o jornal só ganha em estar presente onde estão os leitores, ou seja, só ganha em estar-nos presente em mais plataformas. E depois, porque eu acredito mesmo no poder do áudio para contar uma boa história. Sinto que sim, efetivamente nós temos alguma dificuldade ainda, nós, mercado português, temos alguma dificuldade em valorizar este tipo de conteúdos de forma comercial e isso leva a que, por exemplo, haja pouco investimento ainda nesta área. Sinto que, apesar de já estar aqui há 6 anos, ainda estamos muito a experimentar, a ver o que é que dá e o que é que não dá, se devemos ter mais conteúdos ou se devemos ter menos conteúdos com melhor qualidade. Ainda tens um problema muito grave em Portugal, que é tu fazes muito com muito poucas equipas. Temos um esforço de produção muito grande que depois resulta, infelizmente, em conteúdos menos desenvolvidos em termos de sonoplastia, em termos de guião, porque temos uma rotina de produção muito intensa e depois não há equipas que sustentem essa equipa de produção, não é? Basta pensares que um podcast, por exemplo, o da Daily, é feito com uma equipa com mais de 30 pessoas, vais olhar em Espanha para o El País, é feito 10 pessoas, o da Folha de São Paulo, não sei quantas pessoas é que são, mas são certamente muito mais do que as do público, e olhas para o público e nós temos uma equipa com 2 pessoas que na realidade só uma é que está a fazer o podcast diário. Portanto, naquele dia é complicado, não é? Nós estamos com esta rotina de produção muito intensiva e para além disso não fazemos só um podcast diário, fazemos outros podcasts. Sim. E é complicado se não tivermos a ajuda da redação e uma redação que repensa multiplataforma, é complicado nós conseguirmos implementar uma estratégia de áudio, não é? Nós somos apenas mais uma parte do jornal, mas nós temos de estar integrados no jornal, nós não podemos ser uma secção que está isolada ali à parte em que eles estão lá a fazer umas coisas. Os geeks do áudio. Exatamente. Assim. Basta pensares um pouco também quando o online começa em Portugal e quando começa no jornal, e é muito interessante pensares que numa fase inicial o jornalista do online era um jornalista de segunda, não é? Os bons jornalistas estavam no papel, os do online eram lá uns miúdos que acabaram de sair das faculdades e que estavam lá a escrever umas coisas para a internet. Pronto, a internet. E agora é completamente
diferente, não é? Nós antes não antecipávamos notícias no online, esperávamos sempre pelo dia seguinte e agora as prioridades inverteram-se completamente e o grosso da nossa audiência está no online. Apesar disso, não deixa de ser curioso, e aqui um parêntese, que, por exemplo, quando fazemos uma entrevista, a primeira coisa que normalmente nos perguntam é se vai para o papel ou não. Apesar das pessoas saberem que o grosso da audiência está no online, atribuem esse peso ao papel porque é quase uma marca que fica, não é? E o online, as pessoas têm essa ideia que se esbate. Aliás, já agora, e desculpa aqui os parênteses na nossa conversa, à vontade. Mas uma das principais dificuldades que eu tive em estudar o mercado português numa fase inicial é precisamente o facto de as coisas na internet se perderem muito facilmente. Quando as pessoas deixam de pagar um servidor, deixam de ter as coisas alojadas num determinado site que tinham, deixam caducar as licenças que tinham, as coisas desaparecem. Então, quando nós queremos fazer investigação sobre uma coisa que aconteceu há 10 anos, é muito mais fácil eu pegar num jornal em papel e sei que está lá. E um podcast não está. Ninguém o tem, não está nos arquivos, não foi arquivado em lado nenhum, não há nenhum arquivo nacional do som, e isso é um problema, não é? Porque todos os dias é produzido conteúdo, são produzidos conteúdos em áudio, são produzidos podcasts, alguns com muito boa qualidade e que marcam os nossos dias, e que um dia mais tarde a empresa que os produz pode mudar o servidor ou pode mudar de dono e desaparece para sempre. E é um pouco da nossa história coletiva que se perde, não é? Com certeza. E Rubem, me fala um pouco sobre a resposta dos ouvintes em relação aos conteúdos de podcast que são criados pelo público, e também uma coisa que eu acho interessante pontuar, que eu tenho certeza que não é só em Portugal, no Brasil eu sei também, fato, é que o podcast ele não estoura do dia pra noite, né? A audiência se constrói com o tempo, é um equívoco esperar resultados rápidos, né? E aí eu me pergunto se os veículos de imprensa aqui em Portugal, na tua avaliação, eles estão cientes disso, estão preparados para isso, ou se tem essa expectativa de que, criamos um podcast, vamos bombar com esse podcast daqui a 2 semanas. Como é a tua avaliação em relação a isso e também como é a resposta dos ouvintes? Eu espero bem que eles não esperem que de um momento para o outro o podcast se torne viral, até porque o áudio muito dificilmente é viral, não é? Sim, o áudio tem esse problema que as plataformas, as redes sociais não estão muito adaptadas ao áudio, e isso faz com que seja muito difícil. Nós temos de batalhar muito para promover os nossos conteúdos, mas eu tenho a certeza que todos os dias estamos a construir uma audiência. É uma coisa que dá muito trabalho, todos os dias temos uma janela de contacto de novos ouvintes e todos os dias podemos perder essa janela de contacto se o ouvinte ouvir e não gostar do que nós produzimos. Por isso é que há, especialmente quem não tem essa obrigação de estar a produzir um conteúdo com uma determinada periodicidade, eu digo sempre, é melhor não mandar para o ar qualquer coisa, porque pode ser aquele primeiro episódio que uma pessoa está a ouvir, vai ouvir e nunca mais vai ouvir porque não gostou do primeiro episódio que ouviu. Sim. E ao contrário, por exemplo, de uma série de televisão que nós começamos a ouvir do primeiro episódio, um podcast normalmente nós costumamos ouvir do último, a não ser que seja uma série que nos obrigue quase a ver do primeiro para o último. O que quer dizer que cada episódio é uma oportunidade de conquistarmos uma audiência, e eu acho que há muito essa noção aqui nos média em Portugal, que não se constrói uma audiência de um dia para o outro. Mas também é certo que há muito essa tentativa de se comercializar produtos que depois esbarram na falta de compreensão por parte das marcas desses mesmos produtos. Ou seja, é muito mais fácil para uma marca criar o seu próprio podcast, contratar uma figura pública e criar o seu próprio podcast, do que chegar ao mercado e dizer eu quero patrocinar este podcast e aquele podcast. Tem muita dificuldade em relação a isso, porque tem dificuldade começa a pensar que a marca tem dificuldade em patrocinar uma coisa que sente que não pode controlar o conteúdo. Apesar de nenhum outro, não vai controlar o conteúdo de um jornal, não vai controlar o conteúdo da televisão, não vai controlar o conteúdo da rádio, mas chega ao digital e chega especificamente à parte do áudio, e parece que ali é um problema. E, portanto, prefere criar conteúdos em nome próprio. E isso tem, de certa forma, condicionado o mercado português. Agora, também é muito interessante que o podcast te permite chegar a nichos muito interessantes e audiências muito boas. Por exemplo, aqui no jornal temos um podcast sobre ferrovia. Pode parecer uma coisa muito específica, hiper específica, e na realidade é. Mas o jornal resolveu apostar num nicho de mercado que não tinha ninguém a falar para esse nicho. Ou seja, nós ao fazermos um podcast sobre ferrovia, estamos a dirigir-nos para 3 ou 4 mil pessoas que até hoje não tinham ninguém a falar diretamente para ela. E essas pessoas adoraram o podcast e adoram o podcast. E é o podcast que nós temos mais feedback da parte dos ouvintes. Ou seja, é um nicho super específico, mas os ouvintes sabem que o podcast é ouvido pelo governo, é ouvido pelas empresas do setor, é ouvido pelos aficionados, por quem gosta muito daquele setor, é ouvido por quem gosta mesmo de comboios, e isso leva a que tenhas todas as semanas, a cada episódio, tenhas e-mails a dizer deviam falar sobre aquele assunto, deviam
entrevistar aquela pessoa. E isso é extraordinário, não é? Porque há um nicho tão pequeno que, à primeira vista, uma marca pode pensar, se calhar não vale a pena investir para falar para aquele determinado nicho. Mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos, falando para aquele nicho, chegar à quase totalidade das pessoas daquele nicho. E isso é muito bom sinal, não é? É sinal que, apesar de ser um nicho pequeno, nós podemos produzir uma coisa para chegar àquelas pessoas e aquelas pessoas valorizam o trabalho que nós fazemos, porque até hoje nunca ninguém tinha falado para elas. Portanto, eu acho que isso também é o poder do podcast, é pensar, eu posso não ter um podcast para chegar a todo o Brasil ou todo Portugal, mas eu vou querer um podcast para chegar a todos os amantes do São Paulo, ou vou querer um podcast para chegar a todos os amantes de um jogo qualquer de Pokémon, por exemplo. E posso chegar àquele nicho e se calhar não podia fazer em mais nenhum meio, não podia fazer na rádio, não podia fazer na televisão, só mesmo o digital e o áudio em específico é que permitem isso mesmo, não é? Claro que podíamos fazer um vídeo no YouTube e tudo mais, mas o áudio tem essa grande... Basta pensar que o podcast parte da premissa de que há uma fidelização do ouvinte. E isso faz com que haja ali uma relação de confiança criada entre o ouvinte que subscreve um determinado podcast. Porquê? Porque ele, ao clicar em subscrever, ele espera que, em primeiro lugar, o podcast não morra ali porque quer ouvir mais conteúdo daquele produtor. E depois há uma relação que se cria e se vai criando e isso é mágico, não é? Porque ele, no fundo, é a construção de uma audiência que está a acontecer. E acho isso o lado mais bonito do áudio mesmo. Agora ficou mais fácil apoiar a Era do Áudio. Entrando em apoia.se/ajude a Era do Áudio, você pode fazer uma doação esporádica a partir de R$3, sem compromisso, sem assinatura mensal. É o valor que você pode e acha justo. Já se você quer ser um apoiador mensal, entra em apoia.se/a Era do Áudio e garante o acesso ao nosso encontrinho mensal dos ouvintes. Se você está fora do Brasil, pode acessar as opções equivalentes no Patreon. Esse apoio financia a edição do podcast para eu entregar episódios semanais aí no seu tocador. Relativamente à tua tese, havia alguma coisa, assim, uma assumption, né? Às vezes faltam as palavras, né? Uma coisa que tu achava, assim, que era verdade e que tu veio a descobrir que não era bem assim ao fazer a tua pesquisa, ou já estava mais ou menos tudo aquilo que tu já imaginavas é o que acabou se provando verdade? Eu, na realidade, muitas das conclusões que tinha antes da própria tese foram tiradas daquilo que era a minha experiência já como produtor de podcasts. Sim. E como eu olho muito para as analytics, olho muito para as pesquisas que são feitas lá fora. Portanto, eu já tinha alguns preconceitos face a este mercado, ou seja, já o conhecia mais ou menos de outros mercados equivalentes. E, na realidade, quando olhamos para as conclusões da tese, eu percebo que muitas delas são semelhantes àquilo que outros investigadores já tiraram noutros mercados, ou seja, noutros países. A tese vinha procurar responder à pergunta de se o podcast em Portugal representava ou não a afirmação do novo meio. Efetivamente estamos a caminhar para isso, mas ao mesmo tempo o podcast em Portugal, a grande maioria dos formatos produzidos recria precisamente as dinâmicas da própria rádio ao imitar dois formatos tipo, e um deles é a entrevista, que é de certa forma o formato mais básico de se fazer, não é? Portanto, temos um microfone entre duas pessoas, como estamos a fazer aqui quase, e estamos aqui um bocadinho à conversa e depois grande parte dos podcasts em Portugal é feito sem guião, sem qualquer edição mais aprofundada, sem ser os cortes iniciais e finais e a colocação de um genérico. Portanto, esses preconceitos eu já os tinha, já sabia mais ou menos como é que era o mercado. Depois vim confirmar, vim perceber quem é que produzia podcasts em Portugal, percebi que eram muito mais homens do que mulheres. Felizmente, nos últimos anos, essa percentagem de mulheres tem crescido também, não é? Mas, efetivamente, foi uma das coisas que mais me chocou perceber que as mulheres tinham muita dificuldade, pelo menos na fase em que fiz essa parte do estudo, em lançar conteúdos, e isso explica-se também um pouco com aquilo que é normalmente as mulheres só se lançam num determinado projeto quando já têm a total confiança que aquilo vai resultar e vai correr bem, que se identificam com ele verdadeiramente, e os homens muitas das vezes lançam-se em coisas só para experimentar e vamos ver se isto dá, e se não der não deu, e efetivamente isso levava a que existisse uma grande percentagem de conteúdo
produzido por homens e uma pequena percentagem produzida por mulheres. Na tese, o que eu tenho é mais ou menos 3 em cada 4 são homens em Portugal. Hoje em dia já é um pouco menos, porque, entretanto, também as figuras públicas incentivaram também, ou seja, o surgimento de mais figuras públicas trouxe mais ouvintes, fez com que aparecessem mais mulheres também a produzir conteúdo, e acho muito bem. A simplificação também no acesso à produção, ou seja, aplicações como o Anchor, que vieram facilitar muito o processo. Se nós pensarmos, hoje em dia é muito fácil fazer um podcast, é muito fácil publicá-lo, é muito fácil distribuir. Mas se nós andarmos 10 anos para trás, era difícil o processo, não é? Submeter às plataformas, não era uma coisa facilitada como está hoje. E ainda há muito essa dificuldade de certos produtores, têm essa dificuldade inicial do agora quero lançar um podcast, como é que eu vou fazer isto? Depois também há uma falsa noção de que é muito fácil fazer um podcast. Ou seja, o que é que acontece? As pessoas acham que a gente mete o microfone, temos um microfone aqui entre nós, falamos um bocadinho, é muito fácil, dá para falarmos uma vez por semana. Depois, o que acontece é que elas percebem que dá um pouco mais de trabalho, têm uma expectativa da audiência que não cumprem, ou seja, eu vou chegar a 100 pessoas, e vão ver os números e ouviram 20 pessoas. Cada 20 pessoas é pouca gente. Depois começam a desanimar, começam a não cumprir os prazos da publicação e depois acabam por deixar de produzir. Isto é a realidade da produção amadora em Portugal. Depois também há outro tipo de formatos, já um pouco mais pensados, já mais trabalhados, mas a inexistência de um sistema de monetização eficaz faz com que a produção em Portugal ainda seja muito amadora. Ou seja, como os produtores não são remunerados pelas suas audiências, tendem a não dar mais de si pelos formatos que produzem. E o que aconteceu foi que, efetivamente, esse tipo de produtores é muito mais propenso a abandonar a produção a curto, médio prazo. Depois há outros que são aqueles que, efetivamente, gostam muito disto e que continuam a produzir conteúdos. Nas duas, ou porque estão de tal maneira apaixonadas pelo formato que querem continuar a fazê-lo, ou então porque acreditam que o podcast lhes vai abrir uma porta profissional. E há muita gente, quando fiz um inquérito, 80 e tal % das pessoas diziam que se tivessem de entregar um currículo naquele dia, o podcast figurava no seu currículo. Ou seja, elas consideram que o que fazem em podcast é também parte da sua experiência profissional e que seria útil para um eventual empregador essa referência. Portanto, eu acho isso bastante interessante, não é? Porque quando vamos ver, tem uma elevada percentagem de alunos na área da ciência da comunicação ou do jornalismo que o fazem esse tipo de podcast na esperança de conseguir uma entrada no mercado de trabalho, mas também há muitas pessoas de outras áreas que fazem o mesmo na esperança de conseguir entrar no mercado de trabalho. Ainda sobre o perfil do criador de podcast em Portugal, Rubem, há também as pessoas que fazem para os seus negócios, ou é uma audiência mais apaixonada que quer falar sobre um assunto que gosta, que domina, ou também há aqueles que são as pessoas que querem converter ouvintes em clientes, toda aquela coisa que a gente sabe que é possível, mas não é bem assim, não é tão fácil. Então, esses empreendedores que começam a fazer podcast, eles também aparecem na tua pesquisa ou assim, na tua observação do mercado mesmo? Sim, agora são um pouco mais frequentes, mas na altura em que fiz eram muito residuais, ou seja, havia muito pouca gente a fazer esse tipo de conteúdos em Portugal, precisamente porque, como o mercado ainda, estamos a falar de há 3 anos, portanto o mercado ainda não estava tão desenvolvido e esse tipo de conteúdos era mais realizado por grandes marcas, ou seja, faziam numa expectativa de criar o brand awareness em torno da marca e não tanto de conquistar novos clientes e tudo mais. Eles queriam era fidelizar pessoas a marcas. E isso sim, já é expressivo no mercado português, já tem algumas marcas apostando por aí. Se formos ver depois em relação a outro tipo de empreendedores, hoje em dia já tens muita gente a falar sobre negócios e sobre os seus próprios negócios. Tens muita gente que surgiu com as bitcoins e com essas coisas a falar sobre isso mesmo. Mas também, se formos ver o grosso do mercado, não. A maioria das pessoas gosta de falar sobre os seus hobbies, ou seja, gosto muito de futebol, vou discutir futebol com mais 2 ou 3 amigos, ou gostava muito de entrevistar pessoas na área da cultura, vou ter um podcast de entrevistas na área da cultura. E eu acho que isso é que efetivamente fez o podcast crescer nessa fase e era o mais relevante da produção portuguesa.
portuguesa. Eram precisamente as pessoas que queriam dizer umas coisas, tinham um microfone e encontraram esse espaço onde podiam efetivamente falar. Em relação aos formatos, a gente percebe mundialmente, né, que as entrevistas e as mesas redondas com os amigos que falam sobre um tema em comum que gostam, né, em comum, são formatos muito populares. Imagino que aqui em Portugal também. Mas quais são os formatos mais incomuns, pelo menos assim, para os produtores independentes hoje? Sim, eu acho que como há muita dificuldade na monetização de conteúdos, os produtores independentes tendem a ficar por esses formatos mais simples. É muito mais fácil a produção de uma entrevista ou de uma mesa redonda do que agora vou fazer um podcast de investigação com um guião, documental, né? Não, é muito difícil. Nós ainda não chegámos a esse nível precisamente porque os produtores sentem que, ok, eu vou investir muito do meu tempo, mas eu depois não vou ter nenhum retorno com isto, então têm muita dificuldade em fazer esse caminho. Efetivamente, o mercado português é muito dominado por estes formatos mais simples, infelizmente. Eu sinto que ainda falta esse conteúdo agregador de grandes audiências que, por exemplo, no Brasil, a Praia dos Ossos é um bom exemplo. O último da Folha de São Paulo ajuda. A Mulher da Casa Abandonada. Exatamente. Esse aí foi o primeiro, eu diria que foi o primeiro que quebrou a bolha, assim, sabe? Como podcast documental, ele estourou, foi um sucesso. Mas igual, tem uma empresa de comunicação por trás, né? Vai lá eu querer fazer a Mulher da Casa Abandonada, vou ficar lá. Não vai dar certo. É que a questão é mesmo essa, é que por muito, sei lá, quando se fez o Serial nos Estados Unidos também havia cá muita gente que queria imitar esse formato. Não é possível fazer um Serial com duas pessoas ou com uma pessoa, não é? Portanto, efetivamente, se não há mercado, é muito difícil que surjam este tipo de conteúdos, porque é preciso muito investimento. E muitas das vezes os produtores querem um programa para ontem, ou seja, vamos fazer um programa para sair para a semana. Não há esse tempo de esperar, ok, vou estar aqui um ano a fazer um podcast muito bom que só vou lançar daqui a um ano. As pessoas perdem-se também um pouco e então, como é preciso tanto investimento, efetivamente são poucos os podcasts narrativos em Portugal. Agora, já há alguns bons exemplos. Fumaça, o Histórias de Portugal, que foi uma coisa também incrível. Tens o Hotel do Luís Franco Bastos, que é um podcast humorístico que usa muito a sonoplastia. Tem uma ação narrativa muito completa, mas depois também tens outras coisas que são completamente distópicas nesse aspecto. Por exemplo, há um podcast que eu gosto muito que se chama Nada Demais, em que ele vai entrevistar figuras públicas e faz-lhes apenas uma pergunta. Ou seja, é uma pergunta que normalmente nunca ninguém lhes fez. Ou seja, imagina que chegares ao pé de uma figura pública e dizeres: quero-te entrevistar, mas vou só fazer uma pergunta, pode ser? E a figura pública fica naquela: ok, se é só uma pergunta, podes fazer. E ele faz isso mesmo, em 2 minutos despacha o programa e é sempre muito engraçado. Eu acho que é um excelente exemplo de um formato que tem uma produção relativamente fácil, mas que quebra a bolha daquilo que são os formatos tradicionais, não é? Porque uma entrevista, ninguém faz entrevistas com apenas uma pergunta, mas na realidade aquilo é uma entrevista e não deixa de ser muito engraçado. E o podcast, ele tem espaço para fazer essas experimentações e isso é uma coisa muito divertida, né? A gente pode fazer uma coisa completamente diferente. Ai, que bom, Nada Demais é o nome desse. Exatamente. Ok. E, Rubem, me fala um pouco sobre como que é a cena na Península Ibérica, assim, como um todo. É mais ou menos a mesma coisa? Às vezes, eu acho que estamos todo mundo no mesmo barco, tirando os Estados Unidos. Pois, tá todo mundo meio igual. Não, mas olha que ainda este verão estive a avaliar alguns trabalhos dos prémios Gabo. Recebi alguns trabalhos brasileiros para avaliar. E uma coisa que me impressionou no Brasil, em primeiro lugar, a prevalência de 2 grandes temas, crime e Amazónia. Muitos trabalhos sobre a Amazónia são imensos, muitos sobre o crime também. Mas o que mais me impressionou são as grandes equipas e a qualidade de alguns podcasts. Há podcasts muito, muito bons. E era uma realidade que, de certa forma, também em parte desconhecia. Se formos olhar aqui para a realidade da Península Ibérica, o que se passa é que a Espanha acordou relativamente tarde para o podcast, acordou um pouco mais tarde do que nós, mas acordou com muita força. Um dos melhores exemplos é um podcast espanhol de uma dupla de humoristas que foi estreado na altura da pandemia, se não estou estirando El Chicle, e que enche já salas com 18 mil pessoas, uma loucura já, assim. Portanto, já estamos nessa fase em Espanha, portanto, estamos a falar de mega evento, mas isso também, repara, em Portugal tens o Extremamente Desagradável, que encheu coliseus, é um programa de rádio, mas que, já agora fazendo aqui um pequeno parênteses, para quem não conhece também, peço desculpa
por aqui pelos zigue-zagues, mas o Extremamente Desagradável é uma rubrica da Rádio Renascença, que é uma emissora católica, que tem um perfil de audiência até relativamente mais envelhecido e que há cerca de 2 anos resolveu contratar uma humorista conhecida para o seu programa da manhã, para rejuvenescer um pouco também a antena. Então ela faz uma coisa chamada Extremamente Desagradável, que no fundo ela goza com o telelixo, ou seja, aquilo que nós chamamos de... Os programas de... espanhóis chamam de telebassura e no fundo é a televisão que é mal feita. Os Trash TV. Trash TV, exatamente. Sim. Faltava-me o termo em inglês. Exatamente. É os reality shows, esse tipo de coisas, ou então goza com situações que se passam nas redes sociais, mas aquilo é extremamente bem feito e o podcast é muito popular e é muito interessante perceber que a Rádio Renascença em antena tem um perfil de ouvintes muito mais velhos e depois tem um podcast, o podcast Chega, e tem um perfil super novo, é o podcast mais popular do país e consegue chegar a audiências muito distintas. E depois ela agora está a fazer espetáculos ao vivo cá em Portugal também e correram muito bem, estavam sempre com a casa cheia, portanto efetivamente há já mercado para este tipo de conteúdo. Já houve gravações de podcast ao vivo também muito bem sucedidas. Há um, por exemplo, que se chama Terapia de Casal, que é um podcast com um dos membros do casal, é um humorista também relativamente conhecido e, portanto, eles falam sobre coisas de casal. Efetivamente já lançaram um livro, já conseguiram também fazer essas sessões ao vivo com muita gente. Também há podcasts que já lançaram livros, portanto já há alguma coisa consolidada. Um desses casos é o 45 Graus. Depois, em Espanha, o que aconteceu, como te estava a dizer, é que eles acordaram um pouco tarde, mas acordaram com muitos recursos e acordaram com equipas muito grandes e acordaram também a pensar na América Latina. Portanto, eles têm um mercado, em primeiro lugar, o país é muito maior do que Portugal e depois, ao contrário do que acontece mais com o Brasil, que, por exemplo, os conteúdos produzidos em Portugal são pouco escutados no Brasil, eles na América Latina costumam ouvir conteúdos de Espanha, Espanha costuma ouvir conteúdos da América Latina. Um intercâmbio maior, né? Há um intercâmbio muito maior, sim. Nós também costumamos ouvir muitas coisas do Brasil, não tanto podcast, mas isso também parte da tradição histórica de, por exemplo, a televisão portuguesa ter muitas novelas brasileiras e nós desde sempre estamos habituados a consumir muito conteúdo do Brasil, até mesmo os miúdos olham muito para os youtubers brasileiros, por exemplo, e há muito esse intercâmbio. E a Espanha tem essa vantagem de ter um mercado muito grande, precisamente também pela América Latina, e então cresceram muito com equipas muito fortes. A Prisa Áudio, que é um dos grupos principais de média de Espanha, lançou uma área mesmo de podcast com uma equipa muito grande, com muitos recursos, com séries narrativas de excelente qualidade e efetivamente é um mercado que, apesar de ter começado mais tarde do que o português a se desenvolveu muito mais rapidamente, amadureceu muito mais rapidamente e hoje já tem um mercado comercial também muito mais dinâmico do que o nosso. Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho para te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da Era do Áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa para mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. Isso aqui que eu vou falar agora é um achismo, né? Mas em Espanha tem o Spotify, né? Claro. Eu olho para o que acontece no Brasil, por exemplo. É verdade que houve, sim, um grande crescimento de podcasts de excelente qualidade no Brasil, mas há muitas produtoras, né, que produzem para o Spotify, que produzem para o Deezer. Então, existe os streamings que lá estão, que de fato tem lá uma sede comercial, de fato estão fisicamente. Eles apoiam muito esse ecossistema porque eles fazem os shows exclusivos. O podcaster, ele ganha um salário, a equipe toda é paga. E assim, claro, isso fomenta esse ecossistema. Se não fossem esses shows originais, né, desses streamings, a situação estaria muito pior. E eu imagino que quando existe esse recurso, né, essas empresas estão lá no país, a coisa também se desenvolve mais rápido. Completamente, sim. O caso português é paradigmático porque a Península Ibérica, normalmente as sedes das multinacionais está em Madrid, ou seja, eles ouvem muito mais Espanha do que propriamente Portugal. Sim. O Spotify é um exemplo, o Twitter também, por exemplo, não é?
partir do momento em que a sede está em Madrid, eles estão atentos ao mercado espanhol. O mercado português é um quarto ou um quinto do mercado espanhol, portanto o foco da atenção está sempre em Espanha, e isso faz com que em Portugal ainda não tenhamos uma série de produção Spotify, e estamos um pouco à margem desse boom que está muito a ser criado pelo facto das das plataformas quererem investir em determinados mercados. Infelizmente o mercado português tem estado um pouco à margem disso mesmo, precisamente pelo tamanho. Somos um país pequeno, estamos a falar de 10 milhões de pessoas, dessas formos cortar 5 milhões, sabe o que é o termo podcast, 1 milhão é ouvinte regular de podcast, mas depois divide-se em muitos formatos diferentes. Mas eu acho muito legal que Portugal tem o seu festival de podcasts, né? Que é o Pods, que vai acontecer em novembro. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre Pods pra gente, Rubem. O Pods é um festival que surgiu em 2019. É uma ideia do Márcio Barcelos e que o público se associou também desde muito cedo. Tinha a ideia de valorizar aquilo que era a crescente produção em áudio que existia em Portugal. Ou seja, não havia muita produção já a acontecer, muitas coisas a surgirem, e não havia, primeiro, um festival que agregasse estes produtores e que fizesse com que nos conhecêssemos uns aos outros, não é? Pelo menos uma vez por ano estamos juntos, isso é sempre um bom sinal. E depois foram também criados, no âmbito desse primeiro festival de podcast, os prémios Pods, que são os prémios dos podcasts portugueses e que têm a missão de valorizar e distinguir estes conteúdos produzidos em Portugal. Portanto, no fundo, nós no Pods tínhamos a ideia de criar um ponto de encontro onde pudéssemos aprender mais sobre podcasts, discutir mais sobre podcasts, ver podcasts ao vivo e depois entregar prémios àqueles que naquele ano se tinham destacado. O festival começou, como disse, em 2019, portanto este ano, 2022, será a 4ª edição, em novembro, e convido todos a consultarem o programa que vai estar disponível brevemente em pods.pt. Bom, vamos então falar sobre como é produzir o P24, né? Que eu tenho que te liberar daqui a pouco, Rubem. A gente tá aqui no papo. Me conta como é, né? O P24 é um podcast diário, né? Cobre sempre um assunto que está em pauta naquela semana e deve ser um desafio muito grande. Então, como é o processo de produção? Como é a tua rotina como produtor e apresentador do podcast? Bem, basta pensar que como a equipa é inexistente, ou seja, como não há mais pessoas a produzirem, cabe tudo na responsabilidade de uma só pessoa. E quando digo cabe tudo, estou a falar desde escolha de convidados, escolha do próprio tema também, a própria escolha de um modelo daquele episódio, a entrevista, os guiões, a edição, a publicação, portanto tudo. Estamos a falar de todo o processo. E o problema, entre aspas, é que o processo é diário, não é? Porque estamos sempre a produzir para o dia seguinte. Na quinta produzo de sexta, por aí fora, não é? Portanto, normalmente ao domingo produzo de segunda-feira ou à sexta-feira, dependendo se é possível prever ou não. Imagina, segunda-feira há eleições no Brasil no domingo, portanto não faz sentido estar a produzir à sexta-feira, produz-se depois no domingo consoante o resultado das eleições, e a ideia é que as pessoas possam acordar naquele dia, na segunda-feira, na terça-feira, conheçam um tema explicado pelos jornalistas do Público ou por outra pessoa qualquer que lhes explique um tema que está na ordem do dia ou que vai estar na ordem do dia naquele dia, porque muitas das vezes o que acontece é que os leitores caem a meio dos temas, ou seja, só se apercebem da importância de determinados assuntos já quando as coisas estão a acontecer. Ou seja, por exemplo, guerra da Ucrânia. Por muito que nós estejamos a falar da tensão entre Rússia e Ucrânia, Rússia e a NATO e tudo mais, as pessoas vão ignorando porque aquilo está ao minuto 40 do telejornal, ou seja, está muito para o final do telejornal, e vão desvalorizando. E depois já há uma agressão da Rússia à Ucrânia e de repente as pessoas acordam e pensam, espera aí, o que é que aconteceu? Dá-me contexto sobre isso, não é? E elas não vão puxar para trás. O que é que elas vão fazer? Tem o podcast que lhes vai explicar. A Rússia invadiu a Ucrânia e invadiu por causa disto. E depois nós recapitulamos a história. E o facto de ser uma pessoa a explicar precisamente o que é que está em causa ajuda o ouvinte a se situar muito mais facilmente. E é isso que eu tento trazer todos os dias no P24. Há uma história. Por exemplo, nesta quinta-feira tivemos a primeira denúncia de jogadoras de futebol feminino em Portugal que denunciaram um caso de assédio sexual no futebol português por parte de um treinador
computador e temos essa história contada, não é? Portanto, todos os dias em 10 minutos, a ideia é contar uma história que vai marcar, de certa forma, esse dia. A partir também muito da agenda do jornal e do trabalho dos nossos jornalistas. Portanto, escolha de temas, escolha de convidados, guiões, pesquisa, gravação, edição, publicação, tudo. É um processo muito extenso. Tu tens a liberdade de escolher a pauta do dia, mas ao mesmo tempo também tem todo o trabalho. Sim, tem total liberdade aqui da parte do jornal. Claro que convém estar mais ou menos alinhado também com as coisas que estão na ordem do dia e aproveitar também o trabalho que os jornalistas aqui produzem, não é? Ou seja, nós sabemos que todos os dias sai um jornal que tem dezenas de notícias, algumas delas dão um ótimo podcast, outras nem por isso. É saber aproveitar o trabalho também que os jornalistas têm feito, não é? Portanto, é muito por aí. E isso é a missão do podcast diário já há quase 800 manhãs. Portanto, já é um trabalho bastante extenso, só com pausas em agosto e ali na altura do Natal. De resto, sempre a andar, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Mas a qualidade é excelente. É um trabalho muito bom. Obrigado. E tu faz o trabalho de várias pessoas, Rubem. Nossa! Sim, e eu às vezes fico um pouco triste porque nem sempre a qualidade é tão boa como eu gostava. Muitas das vezes isso deve-se pelo facto de já ser gravado tarde ou por já ser gravado ao telefone com o jornalista porque ele não conseguiu estar presente. E já sabemos que quando estamos a falar de chamadas telefónicas não tem a mesma idade quando estamos frente a frente, não é? E não tem a mesma dinâmica de quando estamos frente a frente. Mas a ideia é mesmo estarmos todos um pouco... A ideia é que todos os dias o ouvinte acorda de manhã e antes de fazer o que quer que seja tenha ali a história do dia em que em 10 minutos vai ficar informado sobre uma coisa que vai marcar aquele dia. Perfeito. Às vezes eu acho que nós podcasters somos um pouco preciosistas porque eu fico pensando em um programa diário de rádio. Às vezes a pessoa que tá no link lá na rua cai a conexão ou tá com uma voz de gravação muito ruim e é tudo normal, parece que no rádio é isso, porque tá ao vivo e tal. E no podcast, mesmo sendo diário de notícias, a gente se cobra mais. Eu acho que também é porque, como temos essa possibilidade de corrigir, não é? Sim, exato, com certeza. É aquela coisa do, se calhar não quer mandar isto para o ar assim, mas não há alternativa, não é? Porque, entretanto, já está gravado desta maneira, o jornalista não pode gravar. Sim. Nem todos têm um microfone em casa, isso depois condiciona muito, não é? E, Rubem, para nós encerrarmos, quais são as tuas apostas para o futuro do podcast aqui em Portugal? Bem, eu espero que o podcast continue a crescer em ouvintes, continue a crescer em conteúdos, mas espero também que comecem a surgir conteúdos mais trabalhados, não é? Porque a grande maioria dos produtores não tem um guião, a sua edição é muito básica e eu espero que um pouco quando olhamos hoje para o YouTube e sabemos que o YouTube tem uma linguagem já diferenciada e já muito trabalhada, não é qualquer pessoa que mete um vídeo assim numa selfie a filmar-se ele próprio e mete no YouTube, não é que já tem um trabalho de edição mais avançado, já tem um guião já de outra maneira, ou seja, nós sabemos que os produtores, quando estão a produzir um conteúdo para o YouTube, se querem ser relevantes, já sabem que têm de ter outro tipo de cuidado com o conteúdo. No podcast nós ainda não chegamos a essa fase, mas espero que cheguemos. Ou seja, eu espero que os produtores de podcast percebam que para terem um melhor conteúdo precisam efetivamente de trabalhar. Eu sei que isso está muito dependente também da capacidade que eles têm ou não de monetizar os conteúdos, não é? Porque um produtor de vídeos para o YouTube sabe que se chegar a um X número de audiências que vai fazer dinheiro com aquilo. Portanto, compensa-lhe dar mais investimento no vídeo porque depois vai, de certa forma, reaver o seu tempo em forma de dinheiro, não é? Em forma de rendimento. No áudio isso não acontece ainda como nós gostávamos que acontecesse, mas eu espero mesmo que o mercado se desenvolva por aí, ou seja, que as marcas passem a apostar também nesta área de outra forma, ou seja, que tentem financiar esse tipo de conteúdos, que os produtores percebam que vale a pena investir o seu tempo a produzir melhores conteúdos e a partir daí o podcast só tem por onde crescer e por onde chegar a mais e mais pessoas. Eu também espero que a gente possa presenciar o crescimento do podcast aqui em Portugal e em língua portuguesa como um todo. E eu te agradeço muito por essa conversa, Rubem. Por favor, se tu quiseres deixar redes sociais ou então o link da tua tese eu vou disponibilizar. Autoriza? Obrigado. Claro que sim. E como as pessoas te escutam, enfim, deixa aí os teus arrobas, as tuas coisas. Estou no Twitter em Ruben L. Martins. Basicamente é o sítio onde me encontro mais facilmente. Se precisarem de alguma coisa,
mandem mensagem por lá, então me escrevam para ruben.martins@publico.pt. Às vezes demora um pouco a responder, mas é mesmo por excesso de trabalho. Eu não gosto de deixar as pessoas sem resposta, mas às vezes demora um imenso tempo a responder, porque tento responder um pouco por ordem cronológica, não é? Ou seja, para não deixar pessoas muito tempo sem resposta. Nem sempre é possível responder no tempo que as pessoas acham que é razoável, mas estou cá para tudo o que precisarem. Portanto, ruben.martins@publico.pt. Muito obrigada, Olha, Ruben. e obrigado pelo convite mesmo. Foi mesmo um gosto estar aqui a conversa contigo. Eu adorei estar aqui no Público para conversar contigo. Obrigada. Volta sempre que quiseres. Tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @a Era do Áudio lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @Ananda Garcia. O nosso e-mail é aeradoaudio@gmail.com. Até o próximo episódio. Tchau!